Olá, muito bem-vindo mais uma vez ao canal da Singe, Segunda Igreja Nova Jerusalém de Presidente Prudente. Bem-vindo aí ao novo ano 2021. É o primeiro vídeo do ano novo. Você que está aí nos ouvindo, se não é inscrito no nosso canal, inscreva-se para nos ajudar a difundir a palavra do Senhor e já deixe o seu like. Então, continuando o que a gente vem conversando a respeito da oração, de como orar, de como apresentar os nossos pedidos a Deus, como fazer isto, como a palavra de Deus nos orienta a orarmos sem cessar. Então, terminamos o ano passado falando de perseverança, mas também falamos que dois princípios Jesus havia nos ensinado e deixado depois que ele que ele ensinou os discípulos a oração do Pai Nosso. Ele falou também de perseverança e de confiança e como continuar confiando. É sobre isso que vamos conversar. Certamente, então, eu quero falar de uma das características aí da nossa geração, de como a nossa atualidade porque muitos de nós somos imediatistas. As nossas opções são sempre pelo que nos oferece uma vantagem imediata, a vantagem de menor risco, independente do que venha a acontecer no futuro, né? Independente das consequências no futuro. E este é um comportamento aí de uma geração que tem dificuldade de lidar com as frustrações geradas pela demora, pela contrariedade, né? Quando alguém é contrariado, pelo conflito. E é isso que gera em nós sermos aí agressivos, rebeldes, desrespeitosos uns com os outros. Uns têm sentimentos de fuga, alguns ficam depressivos, isolam-se e ficam com a autoestima baixa, sentem-se fracassados quando não conseguem rapidamente o que querem. E esta atitude imediatista praticamente impacta todas as nossas decisões. Mas será que é isso que Deus planejou? Que é isso que Deus quer para você? Provavelmente alguém falhou no nosso processo de aprendizagem, no nosso processo de crescimento, não nos ensinando a lidar com as frustrações. Não que isso tenha sido consciente, né, dos seus pais ou do seu ascendente que cuidou de você, porque ele com certeza queria o seu bem e queria te dar o melhor. Mas muitas coisas que você recebeu chegaram talvez aí num momento errado, mesmo que para nós tenha gerado grande satisfação. E este é o problema. Aprendemos a lidar apenas com o prazer, com a satisfação imediata de termos uma vontade saciada, uma necessidade suprida na hora que queremos. E o fim disso é que acabamos por nos tornarmos insatisfeitos, sempre querendo mais e mais e nada sacia. O sentimento de vazio sempre persiste, pois muitas coisas que temos nos foram dadas, ao passo que essas coisas deveriam ter sido conquistadas. E para conquistar é necessário estudo, é necessário treino, dedicação, disciplina, perseverança e confiar que é possível conquistar o que você está querendo, o que você pediu para o Senhor. É assim que Deus vê as coisas. Por isso, o tempo dele é muito diferente do nosso tempo. E sobre o tempo de Deus nós vamos conversar no nosso próximo encontro, na nossa próxima quarta-feira. E para podermos confiar que é possível que uma coisa aconteça, é necessário que uma mudança de pensamento aconteça em você. E para isso eu vou trazer a história de Davi. Se você conhece o rei Davi ou não conhece, procure ler o livro de Samuel na Bíblia. Uma das grandes lições da história desse homem, desse grande rei de Israel, é que ele tinha uma confiança em Deus e paciência para esperar o momento certo de assumir o trono de Israel. Davi foi ungido rei de Israel quando ainda era muito jovem, uns dizem entre 14 e 16 anos, mas ele esperou aproximadamente entre aí 15 a 17 anos para começar realmente a reinar sobre Israel. Muito tempo, não é? Quanto tempo você tem esperado algo do Senhor? Quanto tempo você tem esperado uma promessa? Para que uma promessa que o Senhor te deu se cumpra? Quanto tempo você tem esperado para que o seu chamado, que você não tem ideia de como vai acontecer, ele se concretize em sua vida? Quanto tempo você tem esperado? Esperar
E eu digo isso realmente por mim mesmo, não é uma tarefa fácil, principalmente na atualidade, onde as pessoas vivem sob a pressão do imediatismo. Tudo hoje tem que ser instantâneo, tem que ser imediato, e até as bênçãos de Deus. Mas será que é assim? Ninguém quer esperar. O que você vê são pessoas aí achando que podem dar ordens para Deus. Alguns têm até aí a ousadia de dar uma lição de moral para Deus quando as coisas não acontecem do jeito que a pessoa acha que tinha que acontecer. Contudo, o que a gente deve extrair da história de Davi é a importância de sermos pacientes e de cooperar com o Espírito Santo enquanto ele, o Espírito Santo, produz em nós este fruto, a paciência. Continuando então, talvez a paciência de Davi tenha sido adquirida enquanto ele era um simples pastor de ovelhas. Deus vocacionou e ungiu Davi para governar os israelitas, mas da unção até a ascensão ao trono, seu caráter precisava ser moldado. Ele teve que aprender a esperar o tempo de Deus para que a promessa de Deus se cumprisse na vida dele. Davi estava sendo moldado durante todo esse tempo. Ele teve que ter o seu caráter forjado. Você já viu alguma forja? Uma forja de facas? Você já viu a quantidade de calor que tem ali dentro? A mais de aí 800 graus, onde o metal, o aço fica vermelho, quase reluzente, e depois ele é tirado dali e é batido e marretado e volta para a forja e batido e marretado até ser moldado em forma de faca, onde o ferreiro trabalha arduamente para moldar aquele metal. Será que é fácil ser forjado? Então, este futuro monarca de Israel passou por muitas provas de fogo para comprovar que podia ser o rei. Ele tinha plena confiança naquele que o vocacionou e demonstrou as virtudes recomendadas lá por Paulo no livro de Romanos, onde Paulo elenca algumas virtudes que eu vou ler para vocês. Romanos 12, do 9 ao 21. Paulo diz assim: amem as pessoas sem fingimento, odeiem tudo que é mal, apeguem-se firmemente ao que é bom, amem com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Alegrem-se em nossa esperança. Sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Quando membros do povo santo passam por necessidade, ajudem com prontidão. Estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde e não pensem que saibam tudo. Nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos outros. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos dos outros. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Amados, nunca se vinguem. Deixem a ira de Deus e que Deus se encarregue disso. Pois assim diz as Escrituras: a vingança cabe a mim. Eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo estiver com fome, dê-lhe de comer. Se estiver com sede, dê-lhe de beber. Ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça. Não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. Essas são as virtudes que Paulo nos orienta a fazer e que provavelmente foram achadas no coração de Davi. Então eu pergunto para você, por quantas provações você tem passado? Pergunto também de outra forma, você tem passado nos testes ou você tem ficado de exame? Num destes testes dados por Deus para Davi, Davi se viu na oportunidade de eliminar o seu perseguidor, que aconteceu ali na história de Davi. Porém, este perseguidor era Saul, era o então rei de Israel. Se Davi tivesse
matado Davi naquela ocasião, ele teria chegado muito mais rápido ao trono de Israel. Contudo, Davi tinha muito respeito por aquele homem, já que havia sido ungido rei de Israel a mando do Senhor. Davi sentiu que não tinha o direito de estender a mão e matar o ungido do Senhor. Nesse episódio, então, Davi conteve os ânimos dos seus homens, dos guerreiros que estavam com Davi, porque Davi jurou solenemente que jamais faria mal algum ao rei de Israel. Davi então se recusou a fazer justiça com as próprias mãos e confiou em Deus, deixando em Deus o julgamento e a vingança. Davi não quis dar um jeitinho para fazer com que a promessa de Deus se cumprisse em sua vida. Davi deu testemunho então de que confiava em Deus e que ele estava esperando pacientemente para que o tempo, o desenrolar das coisas, o desenrolar de Deus das coisas, fizesse com que ele assumisse o trono de Israel. E isso é o que eu tenho para você. Não dê um jeitinho nas coisas. Faça sempre segundo o que os ensinamentos da Bíblia te diz. Sempre faça de maneira correta. Persevere, continue orando, continue fazendo aquilo que o Senhor te deixou para fazer. E espere a promessa de Deus se cumprir em sua vida. Amém? Era isso que eu queria deixar para você. Confie em Deus, tenha paz e até o nosso próximo encontro.